Prezados amigos, prezados irmãos, fomos convidados a refletir um pouco hoje sobre essa temática, influenciações espirituais sutis. Eu me baseei no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 8. Que Jesus possa nos iluminar e nos amparar nos nossos propósitos sinceros de progredir no caminho do bem. Nós começamos com a questão do Livro dos Espíritos, a 459, uma questão muito comentada em várias casas espíritas, mas que é importante para a nossa análise. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, com essa resposta, nós vemos que estamos o tempo todo cercados de espíritos que podem tanto nos influenciar para o bem, quanto para propósitos menos nobres. Na pergunta 524, Kardec pergunta o seguinte: os avisos dos espíritos protetores objetivam única e exclusivamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devemos adotar nos assuntos da vida particular? Essa pergunta é interessante porque todos nós recebemos, ao reencarnar, um espírito de ordem elevada que vem nos auxiliar em nossa encarnação. Então, todos nós temos um espírito protetor, um mentor espiritual, ou o nome que melhor nos satisfazer, que nos auxilia. Ele é sempre um espírito de ordem elevada. E aí Kardec está perguntando se esses espíritos, objetivam somente o nosso auxílio no procedimento moral, ou se eles também nos auxiliam nos assuntos da vida particular. E a resposta: tudo. Eles se esforçam para o que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares, e vos tornais desgraçados por culpa vossa. Kardec ainda comenta, essa resposta. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência, que faz ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada uma das diversas circunstâncias, felizes ou infelizes de sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou, e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houver escutado. Aí eu tomo a liberdade de citar um caso que aconteceu comigo no início do ano. Uns amigos da Federação Espírita do Espírito Santo vieram aqui para Anápolis e ficar hospedados na casa de um amigo meu para gravar algumas músicas, porque ambos são músicos. E eles estavam fazendo ensaios e afins, e no término da estadia deles, eles nos convidaram para ir lá para Vitória do Espírito Santo, ficar um tempo lá hospedado na casa deles. E como nós estávamos de férias, julgamos ser proveitoso o convite. E julgamos ser interessante. Após fazer algumas contas e algumas análises, vimos que sairia muito mais em conta se viajássemos de carro ao invés de avião. Então, eu coloquei o meu carro à disposição e a gente preparei ele, fiz revisões e tudo mais. Só que uma semana antes da viagem, toda vez que eu pensava nela, eu ficava um pouco angustiado, um pouco aflito, começava a pensar que talvez seria melhor não realizar a viagem. Meu pai chegou a vir conversar comigo, falando: olha, talvez, mesmo que vá gastar um pouco mais, vai de avião. Para que você vai de carro? É uma viagem muito longa, são mais ou menos 1.300 quilômetros daqui lá. Falei assim, é uma viagem muito longa, você vai se desgastar muito, vai correr muito risco na viagem. Mas eu pensei, não, a gente vai devagar, vai com cuidado, né? Ninguém tá com pressa, tá todo mundo de férias, vai dar tudo certo, precisa disso não. Cheguei a comentar com esse meu amigo de Anápolis, e ele falou: não, Marco, para de bobeira, precisa disso não, vai dar tudo certo, para de ficar pensando besteira. Eu falei: é verdade, precisa disso mesmo não. E, assim, foi a viagem mais turbulenta que eu já tive, na minha vida. De modo que, assim, até um fato trágico, durante a viagem, teve
se vocês virem no noticiário, no início do ano teve uma chuva muito forte lá no Espírito Santo, que ocasionou o desencarne de algumas pessoas. E nós pegamos essa chuva durante a viagem, inclusive. E assim, corremos tantos riscos que a gente parou algumas vezes no acostamento, tanto na ida quanto na volta, para fazer uma prece agradecendo a Deus a proteção que estávamos tendo. Mas, assim, fora esses detalhes, a viagem foi ótima, foi maravilhosa, mas a gente percebe, né? Por exemplo, eu não dei ouvidos aos avisos que tantos os, os amigos do plano espiritual, quanto meu pai também, provavelmente influenciado por eles em vir me dar alguns conselhos, como eu não dei ouvidos a isso, a gente acabou passando por essas turbulências que poderia ter sido evitado. Cabe a nós, inclusive, né, dar ouvidos às advertências que vêm até nós ou não. E como que eles agem com isso? Como que eles nos influenciam? Por meio da intuição. Então eu tomei a liberdade de ir lá no dicionário e pegar a definição de intuição. É a faculdade ou ato de perceber, discernir ou pressentir coisas, independentemente de raciocínio ou de análise. E se formos pegar com a análise na doutrina espírita e em várias obras da codificação e também nas obras do Chico, a gente vai perceber que a intuição ela é também uma forma de entrarmos em contato com o plano espiritual. No livro Sexo e Destino, por exemplo, André Luiz nos conta, ele está narrando uma história lá, um contexto familiar, e em um determinado dia, uma moça, após ter passado por vários problemas no dia, vários conflitos, inclusive graves, quando é tarde da noite, ela pensa em cometer suicídio. E ela vai até a farmácia, uma farmácia próxima à casa dela, e onde ela conhecia o farmacêutico sabia um pouco da história dela, e é importante, né, esse detalhe, tanto que só um detalhe também a respeito do farmacêutico, que o mentor que estava acompanhando André Luiz fala que o farmacêutico, por meio do trabalho dele e de tão bem intencionado que ele era uma das pessoas que traziam luz à humanidade por meio de seu trabalho, seu ofício. Então, a gente vê que ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa bem intencionada. E ela se dirige a ele falando que o seu cachorrinho estava muito doente, que o veterinário já tinha permitido a eutanásia do cachorrinho, mas ele estava viajando e ela não aguentava mais vê-lo sofrer daquele jeito e queria um medicamento para pôr fim à vida do animal. O farmacêutico, então, fala que vai aos fundos da farmácia para pegar o medicamento. E enquanto ele está lá procurando, o mentor do André Luiz o convida a fazer uma análise um pouco mais acurada da situação. E ele para e analisa, vê uma moça tarde da noite chorando pelos cantos da farmácia, aparentemente bem perturbada, e ele fica com medo dessa moça, na verdade, querer o medicamento para ela. E ao invés de vendê-la o medicamento solicitado, ele vende alguns calmantes. Ela sai da farmácia com os calmantes na mão, sem saber que eram calmantes, senta na areia, ele estava em uma cidade litorânea, e toma os calmantes. Quando ela toma, ela não desencarna, mas adormece. Então, essa é uma forma da gente ver, por exemplo, como que é usada a intuição, sem que a gente perceba, na maioria das vezes. Quando há afinidade de sentimentos, ou seja, quando tem sintonia entre encarnados e ou desencarnados, ocorre naturalmente uma permuta de ideias, que as mais das vezes as percebemos como intuição. Quem de nós, por exemplo, não pensou em algo e um amigo próximo falou? Não é? Essa permuta de ideias que ocorre naturalmente. Então, portanto, podemos tanto ser intuídos ao bem quanto ao mal. Depende do quê? Da nossa sintonia. Se estamos sintonizados com o bem, seremos intuídos para o bem. Se estamos sintonizados com ações menos nobres e menos dignas, seremos intuídos para ações menos nobres e menos dignas.
Jesus nos fala, né? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. E baseado em uma palestra do Haroldo, chamada Mediunidade com Jesus, em análise que nós fazemos estudando a doutrina espírita, a gente pode, a gente pode acrescentar um pouco, sem perda de significado, nessa fala de Jesus. Uma vez que a gente sabe que os nossos sentimentos ditam o nosso padrão vibratório, e o nosso padrão vibratório dita a nossa companhia, nós podemos acrescentar: me diga o que tu sentes, que consequentemente eu te direi com quem tu andas e quem tu és. Então, aqui um esqueminha para nos ajudar a visualizar como que quais são as influências que podem ocorrer. Nós temos a mais comum, a mais comentada, né, que é de desencarnados para encarnados, que é a que a gente mais ouve a respeito. Mas também pode ocorrer de encarnados para desencarnados. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz nos conta, por exemplo, que ele está acompanhando algumas sessões de um grupo espiritualista, e ele observa que os encarnados estão praticamente escravizando os desencarnados, falando para eles: a gente está fazendo o que vocês estão pedindo, cadê esse resultado aqui que prometeram para nós? Eu fiz isso e aquilo outro, por que até hoje eu não tive resultado? Literalmente escravizando os desencarnados em ações que muitas vezes eles não queriam fazer. De modo que ele fala, inclusive, que é uma cena muito triste de ser acompanhada e ser presenciada. Nós temos também de influências de desencarnados para desencarnados, como, por exemplo, no livro Libertação, André Luiz vai a uma cidade de espíritos menos felizes no plano espiritual, que é comandada por Gregório. E ele relata que Gregório tinha tamanha influência em cima de seus subordinados que os obrigavam, inclusive, a cometer crimes. E nós temos também influências de encarnados para encarnados. Como, por exemplo, a que eu acabei de citar, da gente pensar em algo e um amigo nosso falar. Ou, por exemplo, no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz nos fala, quando nós estamos assistindo uma palestra, uma exposição, com o real interesse de aprender, ocorre uma ligação mental entre o expositor e o público que está assistindo, de modo a melhor facilitar esse trânsito de ideias. É uma forma de influência que pode ocorrer. No Livro dos Espíritos, no item 183, nós temos o seguinte: os homens de gênio, de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, são sem dúvida espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. Esse item é importante porque às vezes a gente pode pensar que essas influenciações só se dão no campo cotidiano, no campo comum da vida. Mas não é bem assim, porque nós sabemos que existem espíritos responsáveis por auxiliar no progresso da humanidade como um todo. E aí Kardec continua: ora, precisamente porque os julgam capazes, que os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias, e assim é que eles, as mais das vezes, são médiuns sem o saberem. E na introdução do livro Mecanismo da Mediunidade, Emmanuel nos fala, é claro que eu não lembro exatamente as palavras dele, mas ele nos fala que físicos e químicos, matemáticos e geômetras são, muitas vezes, sem o quererem, sacerdotes do espírito, porque de pesquisa em pesquisa, análise em análise, eles vão acabando com o materialismo por falta de matéria. Kardec ainda continua: tem, no entanto, vaga intuição de uma assistência estranha, visto que todo aquele que apela para a inspiração mais não faz do que uma evocação. Se não esperasse ser atendido, por que exclamaria tão frequentemente: meu bom gênio, vem em meu auxílio? E aí nós vemos também Emmanuel comentando nessa mesma introdução do mecanismo da mediunidade, que esses pesquisadores, citados agora há pouco,
Eles são médios sem o saberem. Muitas vezes, toda vez que eles realizam pesquisas sérias com interesse sincero no progresso da humanidade. Um exemplo prático que nós temos é o Kekulé. Kekulé foi um químico que estudou por muito tempo em sua vida os compostos orgânicos. E aí ele se deparou, né, com o benzeno, que é um composto que tem 6 átomos de carbono e 6 de hidrogênio. Que na época ele era uma incógnita para a química, porque ele era estável na natureza, no entanto, ele aparentemente fugia à regra do octeto, então eles não entendiam como que ele poderia ser estável na natureza ou como que seria a forma geométrica dele. Até que Kekulé, após anos de estudo e análise, ele um dia, em sonho, visualizou a, a geometria do benzeno, que é essa aqui. Que ele é um composto cíclico, composto por 6 átomos de carbono e 6 de hidrogênio, com duplas alternadas. E nisso ele percebeu que era possível isso ser realizado e é a forma que nós conhecemos até hoje desse composto. Thomas Edison, por exemplo, nos fala, né, que a genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração. Isso é importante, porque se nós formos analisar com o que Jesus também nos fala, com algumas frases, por exemplo, como batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e obtereis, ajuda-te e o céu te ajudará. O que a gente pode analisar? Que para a gente obter inspiração, obter o auxílio de que necessitamos, nós não podemos ficar de braços cruzados esperando que o auxílio venha até nós. Nós temos que fazer por onde? Nós temos que fazer a nossa parte. Por isso que nós vemos as casas espíritas tão frequentemente batendo na tecla de que é importante realizar a reforma íntima. Não é só o tratamento espiritual, chegar lá, tomar o passe, fazer o evangelho no lar. É claro que isso tudo ajuda, fortalece os nossos propósitos sinceros para o bem. Mas se continuarmos reincidindo nas mesmas práticas que nos levam a caminhos menos felizes, continuaremos com os mesmos problemas. Então não é cruzar os braços e esperar que a espiritualidade venha nos ajudar. Temos que fazer a nossa parte, temos que procurar, que estudar, ir atrás. E só assim nós conseguiremos, de fato, sermos auxiliados de forma efetiva. No item 183 do Livro dos Médiuns, Kardec pergunta: a revelação das grandes coisas não é que constitui o objeto único da inspiração? Ou seja, a inspiração não serviria somente para as grandes questões da humanidade? E a resposta não. A inspiração se verifica, muitas vezes, com relação às mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo, queres ir a alguma parte. Uma voz secreta te diz que não faças, porque correrás perigo. Ou então, te diz que faças uma coisa em que não pensavas. É inspiração. Poucas pessoas há em que não tenham sido mais ou menos inspiradas em certos momentos. E aí eu volto naquela história que eu contei logo no início do vídeo, falando da minha viagem. Né? É um caso disso. E os nossos irmãos menos esclarecidos? Como que eles agem conosco? Eles se aproveitam das nossas fraquezas, das nossas brechas. Porque sim, nós tropeçamos no decorrer da caminhada, é natural que isso ocorra. E eles se aproveitam disso. Né? Então, os nossos sentimentos ditam as nossas companhias. Se não somos suficientemente vigilantes, nutriremos em algum momento sentimentos menos nobres que atrairão para nós companhias menos nobres, né? Irmãos menos esclarecidos. Por isso que Jesus falou da importância do vigiai e orai. E aí eu tomo a liberdade de trazer aqui um vídeo da TV Mundial de Espiritismo que ele mostra um pouco o que a gente vem debatendo até agora no vídeo, que a gente vem refletindo um pouco. E ele mostra de forma muito didática e de forma muito boa. Eu tomo a liberdade de trazê-lo.
a vocês. É claro que aqui eu estou trazendo só uma parte, porque ele é uma série, e eu recomendo a todos assistirem na íntegra, ele está no YouTube, é fácil de encontrá-lo. Oi, amor, cheguei. Oi, amor, tá lá no fogão. Eu quero beber. Cansado. Vamos beber. E aí, amor, como é que foi lá no serviço hoje? Ah, sabe, mesma coisa de sempre. Trabalho demais, pouco reconhecimento. Você conseguiu fazer o depósito? O que eu falei? Se não é pra fazer amanhã, eu faço. Você não tá preocupando, não. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. E deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Não, eu quero beber. Pega cerveja. Pega cerveja. A cerveja. Isso. Cerveja. Delícia. E aí, amor, você lembrou de abastecer o carro? Gostei sim. Pode E a ficar chave? tranquilo. Tá aqui sim. Já tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vai lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom, não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho. Sozinho? É, sozinho. E é agora a segunda parte também, que ela é interessante para as nossas reflexões. Oi, amor, cheguei. Vamos beber. Você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. Deu problema. Pega cerveja. A cerveja. Vou ficar aqui, eu tô meio cansado hoje. Sozinho? É, sozinho. Pessoal aí, ó. De novo, tá? Ih, ele é um inútil. Tá aí meu trabalho. Tá. E aí, ficha? Descobriu o que, cara? Descobri que ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece
E ele fica muito influenciável quando bebe. Aí, vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Vai fazer o quê, cara? Eu acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar. Já tem alguns de nós lá e eu acho... Presta atenção, Otávio! É bom que esse desencarne saia hoje, cara. Se não for voltar com ele, é melhor não voltar mais. Vai com ele, vê se você não faz besteira dessa vez. Além de ter um técnico horrível, ainda tem o pior atacante do campeonato, cara. É impressionante, os caras não sabem. Realmente consegue errar todos os gols na cara do gol. Pior que o David. Quem é aí, Paulo? Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Depois eu ligo pra ela. Nossa, hein? Que isso, cara. Você sabe que a última voz, a última palavra lá em casa é minha, vocês sabem, né? Sim, senhora, né? Sim, senhora, isso mesmo. Pessoal, carnaval, 3 caixas de cerveja. Eu contratei uns garotas de programa que só vendo, galera. E aí, quem tá dentro? Rapaz, a patroa tá fora. Vou aproveitar, tô dentro. Eu não sei não, viu? Você sabe que isso não é muito a minha praia. Ih, começou. Ah, Paulo, não começa, cara. Frouxo. Esse cara é um frouxo. Rapaz, mas você tá muito frouxo, cara. Tem tempo, Paulo. É, galera, tem tempo que eu não aproveito mesmo, viu? É isso aí, Paulão. Tem que aproveitar um pouquinho mais a vida, cara. Vamos lá, cara. Vamos, Paulo, vamos! Coleira! Sabe qual que é real, Paulo? A Fernanda já te colocou na coleira. Não é parceiro. Rapaz, você não é parceiro mais não, cara. Quer saber? Tá bom, mas só hoje, hein? Ah, isso aí, é o Paulo que eu conheço. Nada disso, Paulão. Esse carnaval você vai passar sozinho, cara. Quer saber, cara? É isso mesmo. Ô, garçom, a saideira aí. Aí, a saideira. Incrível como você cai direitinho, Paulo. Essa é a parte que eu vou te matar. Ai. Atende. Atende, Paulo. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará... Ai, desligou de novo, Paulo. Senhor Jesus, amado Mestre, não sei por que tanta angústia. Eu tô com um mau pressentimento em relação ao meu marido. Eu sei que ele não é um cristão exemplar, mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia. Que o Senhor possa abençoar, onde quer que ele esteja. Senhor Jesus, amado cristão exemplar, nas tarefas do dia, o Senhor possa abençoar, onde quer que ele esteja. Meus irmãos, se preparem. Temos um pedido de ajuda. Eu recomendo a todos que assistam depois, procurem o vídeo. Bom,
Continuando então as nossas análises, eu trouxe aqui o nosso texto orientador do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 8. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Por quê? É uma questão de livre-arbítrio. Se toda vez que necessitássemos de auxílio, viesse um espírito tomar as nossas dores para passá-las conosco, nós não estaríamos exercitando as nossas responsabilidades das escolhas. Estaríamos funcionando como se fosse uma máquina, que qualquer problema que ela tem, vem o seu programador e soluciona o problema para ela. Nenhum mérito ela tem na solução dos problemas. E os espíritos de ordem elevada respeitam profundamente a questão do livre-arbítrio. E continua. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si, por meio da intuição, por meio do pensamento, da sintonia. Não é porque eles não passam pelas dificuldades por nós que eles nos deixam sem auxílio e sem ajuda. Todos temos um mentor espiritual que nos ajuda na nossa encarnação, nos ajuda nas nossas dificuldades. Então ele está sempre conosco. Onde quer que estejamos, seja em condições felizes ou infelizes da vida, ele está lá do nosso lado para fortalecer a nossa coragem em tomar os caminhos mais nobres e dignos. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia tive! Que sorte a mim de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Mas dirão: por que o bom espírito não lhe disse claramente: segue este caminho que encontrarás o de que necessitas? Por que não se lhe mostrou para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso das suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que a venham levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinho. E é aí que está a grandeza da coisa. Porque quando nós nos esforçamos para superar as dificuldades, afinal de contas, estamos num plano de provas e expiações, nós exercitamos assim a nossa inteligência e aprimoramos os nossos sentimentos. Todas as dificuldades nos facultam esse duplo aspecto evolutivo. E a gente já parou para observar esse fato da criança, por exemplo? Uma criança que às vezes está correndo, tropeça e cai, se todo mundo vai imediatamente em seu auxílio, ela começa a chorar, faz manha, faz um pouquinho de birra. Agora, se às vezes quem está olhando por ela começa a rir, por exemplo, da situação, a criança levanta, começa a rir também e volta a brincar, como se nada tivesse acontecido. É claro que dependendo da gravidade, Então, muitas vezes nós nos comportamos de semelhante forma também, posto que ainda estamos no início dos conhecimentos espirituais, podemos nos considerar no berçário, digamos assim, dos conhecimentos que ainda temos e podemos adquirir com a nossa evolução. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvera dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo o perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa razão porque o anjo só se deu a conhecer ao regressar. E aí, tomando também um outro livro, o livro Aconteceu na Casa Espírita, que eu recomendo a todos a leitura também, ele nos esclarece bastante também nesses sentidos que abordamos nas reflexões de hoje. Eles estão
numa cidade no plano espiritual, uma cidade de irmãos menos felizes, auxiliando o coordenador da cidade, Júlio César. Ele era o encarregado por desmanchar algumas casas espíritas. Ele tinha uma equipe que fazia isso, e essa cidade ela era treinada para isso. Só que ele se deparou com uma casa espírita que ele não conseguiu vencer as barreiras da casa e não conseguiu desestruturar os trabalhos dela. E aos poucos ele foi sendo abandonado e foi sendo cobrado pelos seus superiores nos planos menos nobres. E tanto que em um determinado momento, quando ele começou a ter algumas brechas de luz e começou a demonstrar uma maior clareza de raciocínio, uma equipe espiritual foi em seu auxílio e começou a conversar com ele. E conseguiu convencer de uma reencarnação para reajuste dos débitos adquiridos. Nessa reencarnação, o Antônio, que era o mentor espiritual do grupo que ele estava atacando, se propõe a reencarnar como pai de Júlio César. E ele fala o seguinte: saberei socorrê-lo nos momentos de obsessão, orientá-lo diante das tendências viciosas, a fim de conduzi-lo por caminhos retos. O restante dependerá dele. Mas por que ele fala isso? Porque no livro explica melhor, né, as condições da reencarnação de Júlio César, mas nós sabemos também que a equipe de irmãos menos nobres que Júlio César estava servindo iria tentar desviá-lo do caminho reto. Então, o Antônio fala: eu saberei socorrê-lo nesses momentos, que são os momentos de obsessão. E o Júlio César naturalmente trazia muitas tendências viciosas do passado. Por isso que ele completa: eu saberei também orientá-lo diante das tendências viciosas, a fim de conduzi-lo por caminhos retos. Agora, o resto vai depender dele. Um professor não perde tempo com um aluno desinteressado. O mesmo se dá com os espíritos de ordem elevada. Eles ficam conosco, esperando apenas que mostremos um pouco de boa vontade para caminhar no caminho do bem. Portanto, a confiança que temos na providência divina e no porvir favorece que os espíritos de ordem elevada se aproximem de nós, nos tornando mais receptivos às divinas inspirações que hão de nos guiar ante as trevas que temos que percorrer, para atingirmos a sublimada luz que tanto almejamos, e nos fortalecendo ante os desafios do percurso, a caminharmos sem desanimar, não importando as dificuldades e os tropeços que ainda estão suscetíveis. Porque sim, nós vamos tropeçar muito nessa caminhada do bem, mas cabe a nós, a cada tropeço, pedir ajuda para podermos continuar caminhando com mais força de vontade rumo à luz do Evangelho de Jesus, seus ensinamentos. E eu tomo a liberdade de trazer uma mensagem, uma reflexão de Emmanuel, está lá no livro Bênçãos de Paz, no capítulo 33, que o título é Da Segurança Íntima. E Jesus está comentando essa passagem que está lá em Pedro, capítulo 3, versículo 13, que ele comenta: ora, quem é que vos há de maltratar se for zelosos do que é bom? Se te fazes modesto sem a preocupação de exibir humildade, se te executas as próprias obrigações sem invadir a seara alheia, se auxilias sem pedir retribuição, se retificas teu erro sem culpar os outros de participação na falta que te é própria, se colaboras no levantamento do bem sem exigir o concurso alheio, se te desincumbes das responsabilidades pessoais sem reprovar a conduta do próximo, se sofres com paciência sem reclamar que os semelhantes te partilhem os obstáculos, se toleras serenamente aqueles que te combatem sem desconhecer-lhes as qualidades nobres, se carregas a cruz do aprimoramento próprio sem querer amarrá-la aos ombros dos companheiros, se cumpres com o teu dever e não aspiras a outro prêmio que não seja a consciência tranquila, quem te poderá fazer mal se procura somente o bem? Pensa nisto, atendendo a isso, e verificarás que a segurança íntima reside em ti mesmo, qual acontece a paz da alma, que vem a ser patrimônio de cada um.
que Jesus possa nos amparar e nos fortalecer nos propósitos sinceros de caminharmos rumo à sua luz, à luz dos seus ensinos, e que jamais desanimemos ou percamos a coragem nos tropeços que ainda estamos suscetíveis, mas que a cada tropeço possamos levantar com mais força, com mais fé, com mais resignação, para continuarmos caminhando na seara do bem. Que assim seja.